E aí, pessoal, bem-vindos ao último episódio dessa série de webinars que a gente está fazendo, o TD está fazendo em parceria com a Visa, para dar dicas para ir para o pequeno e para o microempresário nesse momento tão difícil que todo mundo está passando. A gente tem o chat aqui do lado, né? Vocês podem deixar suas dúvidas, perguntas para a gente responder aqui para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do futuro do comércio, né? O que a gente pode aprender com esse momento tão difícil que todo mundo está vivendo. Para isso eu tenho aqui duas pessoas super especiais, que é a Ana Fontes, da Rede Mulheres Empreendedoras, e também o Fernando Teles, que é presidente da Visa. Antes de tudo, obrigado pela presença de vocês. Muito bom participar com vocês hoje, Igor e Fernando. Acho que agradecemos, Igor. Mais uma vez, você craque aí, ajudando a gente a ajudar os pequenos negócios, os pequenos empreendedores. Acho que tem uma mensagem muito positiva para a gente passar. Com certeza. Eu sei que é um momento difícil, as empresas estão passando apertado, mas como o Fernando disse, vamos dar um sopro de esperança, né? Tem muita coisa boa que dá para ser feita, mas o que vocês estão ouvindo aí de problemas que essas empresas estão enfrentando, né? O que vocês têm ouvido aí no dia a dia desse pessoal? Vamos começar pela Ana? Vamos, Igor. Olha, o que eu tenho mais ouvido ultimamente, nesses quase 2 meses aí de quarentena, é a falta de caixa, né, que é uma grande dificuldade, porque 80% dos empreendedores no Brasil não tem caixa reserva, né? Normalmente tem um caixa que dura 30 dias. O que está diretamente ligado também ao problema do caixa é que as vendas de produtos que não estejam relacionados a esse momento, né, o momento da pandemia, ou seja, produtos de higiene e limpeza, alimentação e os itens de proteção, simplesmente caíram praticamente de todos os empreendedores que não estão nessas áreas, que são as áreas que as pessoas ainda continuam comprando. E o terceiro ponto super importante é que esses empreendedores estão reclamando muito que ainda tem bastante dificuldade para ter acesso, né, a políticas públicas que consigam ajudar nesse momento tão complexo e tão difícil para quem tem um pequeno negócio. E, assim, não menos importante, eu acho também fundamental a gente falar sobre isso, sobre a saúde mental dos empreendedores, né? Boa parte deles está extremamente ansioso, com dificuldades, então acho que esse também é um ponto importante, a gente tem falado sobre isso também nesse período de pandemia. Com certeza. E Fernando, aí do lado da Visa, o que vocês têm ouvido dos clientes? O Igor, o que a gente tem ouvido aqui, observado, está muito em linha com o que a Ana comentou aí. Eu acho que tem mais uma dificuldade, né? Porque mesmo aqueles estabelecimentos que tiveram suas portas fechadas, muitos deles não estavam preparados ou acostumados a vender online, ou seja, o famoso e-commerce, venda via internet. Então, essa é uma necessidade que eles têm, porque neste momento que a gente está falando aqui do futuro do comércio, né, a gente tem que pensar na retomada. Então, a gente tem que pensar como é que eles voltam a vender. Além dos itens básicos que a Ana comentou, as pessoas também vão precisar comprar roupa, também vão precisar fazer aquela sua autoindulgência, vão precisar de coisas que elas vão perceber que, como isso é uma fase que ninguém sabe quando vai acabar, você precisa retomar a sua vida, né? Então, a gente tem que ajudar esses comércios, esses pequenos empreendedores a entrarem neste mundo online. Então, acho que esse é um movimento importante nesse momento. Eu acho que a Visa tem feito muitas coisas relacionadas a isso, nós vamos falar mais sobre isso em breve. A Ana começou a falar aí quais os setores que foram mais afetados pela crise, né? Vamos retomar, vamos fazer um panorama geral aqui. Ontem eu estava conversando com o pessoal também de uma outra empresa que trabalha com e-commerce e eles estavam falando isso pra gente, né? O tanto que o comércio eletrônico avançou nesses últimos 40 dias. Eles falam que pela projeção que eles tinham, né? O comércio eletrônico avançou 2 anos em 40 dias. No sentido de que as pessoas se acostumaram com o online, foram para o online e perderam um pouco do medo também, né? Mas quais vocês têm percebido aí que são as áreas mais afetadas nesse momento? Apesar do crescimento de outras, né? Quando você fala afetadas de que caíram o volume? Sim, que caíram de volume. Ó, Igor, assim, os mais afetados foram os segmentos de transporte, entretenimento, viagens, esses sofreram bastante, tá? Então são quedas muito expressivas, né? E toda a situação do distanciamento e isolamento social leva a isso, né? Então isso ainda tem uma dificuldade para se ver como vai ser a retomada nisso daí. Então esses acho que foram os mais impactados. Aquele comércio de rua, né? Que dependia do fluxo, ele também foi bem impactado e nesse a gente consegue ter uma ajuda prática e efetiva, né? E outros segmentos, eu acho que eles são afetados durante um momento
é isso que a Ana comentou, porque você foca muito na necessidade básica, né, e os itens básicos, mas esses você vai começando a ver uma recuperação. E tem outros que, ao contrário, eles experimentaram algum tipo de crescimento que não era previsto, como materiais de construção, eletroeletrônicos, coisas para casa. Elas começam a olhar para dentro da sua própria casa e um monte de coisas que ou ficavam pendentes, ou eu faço depois, agora você começa a fazer. Então tem um crescimento nesse segmento. E, obviamente, todo aquele de entrega de alimentação, entrega de supermercado, entrega de farmácia, esses estão crescendo muito mais do que qualquer indicador prévio que existisse. Exatamente, mas assim, como a Ana disse também, né, Ana, não tem como prever isso que está acontecendo agora, mas eu acho que vai ter muito aprendizado aí depois desse período, né? O que você acha que as pessoas vão aprender? Você falou aí, né, da questão do runway, né, que é o tempo de vida que o comércio tem para poder se manter caso ele pare agora, caso ele pare de faturar agora. Você falou que a média é de 30 dias. Eu acho que esse talvez seja um dos aprendizados, né? Eu acho que esse é um dos mais importantes aprendizados, né? De você tentar. Não é fácil você, principalmente quando você tem um negócio pequenininho, você fazer um caixa ou ter uma reserva financeira, né? A maioria das pessoas não tem. Mas eu acho que esse vai ser um aprendizado duro, mas vai ser um aprendizado de que a gente tem que aprender a fazer reservas financeiras. Eu acho que isso é fundamental. Nem todo mundo consegue, a gente entende as dificuldades de parte dos negócios. Eu acho que um outro aprendizado também muito forte, muito pesado, são para aquelas áreas que dependiam exclusivamente do presencial. Então, você vê o segmento de eventos, assim, foi uma loucura, porque o segmento de eventos praticamente caiu a zero, né? Ninguém, nas primeiras 2 semanas, ninguém está fazendo absolutamente nada e não existe uma previsão, e é meio futurologia você imaginar o que vai acontecer com esse setor. Mas alguns, depois de passar do primeiro baque, a primeira onda, começaram a entender outras formas de você se conectar com o seu cliente, né? De você se manter ainda nesse universo, se conectar, os eventos digitais, como o Fernando também falou, a questão das pessoas irem para o e-commerce, buscarem outras ferramentas. Então, acho que isso é absolutamente fundamental. Tem setores muito mais afetados e tem setores que, também puxando um pouco o que o Fernando falou, tem setores que realmente conseguiram, talvez até pelo momento que a gente está vivendo, conseguiram ter um acréscimo. Eu estou acompanhando algumas empreendedoras que mudaram o modelo do negócio, eu acho que isso é também muito importante, que tiveram agilidade e entenderam o que estava acontecendo, mudaram o modelo de negócio e agora estão crescendo absurdamente, né? Não é a realidade de todo mundo, mas eu acho que é também importante a gente destacar esses casos. Não, com certeza, o brasileiro é muito criativo, né? Principalmente em momento de dificuldade. Conta um pouquinho desses casos para nós, Ana. O que você viu? Quais foram as pivotagens, né? Como a gente diz no mundo das startups, assim? Quais foram as mudanças que eles encontraram no dia a dia para poder sobreviver? Eu acho que tem umas incríveis, tem umas muito óbvias, né, que é as pessoas que fabricavam produtos de moda. A gente está conversando com 3 indústrias pequenas, né, indústrias que estavam quase dentro de casa e que fabricavam roupas, e aí as pessoas diminuíram a quantidade de roupas que estão comprando. Então, o que eles fizeram? Estão produzindo uniformes para hospitais, porque a linha de produção, ela fez uma adaptação em uma semana, estão produzindo máscaras e estão produzindo outros produtos que podem ajudar nesse momento da pandemia. Então, e assim, alguns começaram a fazer isso nas 2 primeiras semanas e agora está praticamente todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, acho que isso é bem bacana. Uma outra pequena indústria que a gente acompanhou também, que fazia como se fosse aquelas laminações em plástico, e agora para produção de produtos que não tinham nada a ver com o que está acontecendo agora na pandemia. E estão fazendo face shield, né, que é aquela máscara que o pessoal nos hospitais precisa muito, principalmente os profissionais da saúde. Então, achei isso absolutamente fundamental. Tem e-commerces também de moda, de produtos de beleza, que começaram a fazer os vouchers, né, deram um duplo twist carpado, que eu falo aí no mundo dos empreendedores, e começaram a fazer os vouchers futuros. Não é um processo fácil, não é simples,
simples, mas muito legal, porque criou um movimento de solidariedade, né? As pessoas que têm alguma condição e que estão em melhor situação na crise, estão comprando serviços e produtos futuros. Eu mesmo fiz isso, comprar da podóloga, da pessoa que faz cabelo e maquiagem, para poder continuar usando e garantir uma renda para ela. Então, acho que tem esses exemplos que são muito legais e muito importantes. Fernando, você tem algum outro exemplo que você viu aí do lado da Visa também, dos clientes de vocês mais próximos? Cara, eu tenho alguns exemplos sim, mas eu queria pegar um ganchinho da pergunta que você fez antes para a Ana, né? E foi dessa parte do fluxo de caixa, tudo, porque assim, a Ana, eu acho que ela está tímida aqui, mas elas fazem um trabalho espetacular, né, com a Rede Mulher Empreendedora. A gente aqui na Visa meio que se apaixonou pela Rede Mulher Empreendedora, fez uma parceria grande com eles, e a gente tem um programa agora chamado Elas Prosperam, né? Então, o que é isso? É uma capacitação para essas pequenas mulheres empreendedoras. E dentro dessa capacitação tem um escopo de educação financeira. Que é isso, assim, esse aprendizado, ele tem que estar inserido dentro do empreendedor. Você precisa olhar para o seu caixa, você precisa olhar para aquelas coisas que são chatas, contabilidade e tal. Então, tem todo esse trabalho que elas fazem, que além de preparação para negócio, é uma preparação financeira. E a gente está aportando muito valor com elas nesse negócio. Tá? Isso eu acho que queria marcar aqui, porque é importante. Educação financeira é um negócio que nós da Visa prezamos muito. Eu acho que isso constrói futuro, né? Isso te prepara para qualquer evento, não para qualquer eventualidade, mas te prepara para momentos difíceis, te deixa mais preparado para um momento difícil. E uma coisa que a gente fez aqui, em termos de, você perguntou de exemplos, a gente botou no ar uma plataforma que chama Compre do Pequeno. Tá? O que é essa plataforma? A gente botou embaixo do Vai de Visa, criou uma plataforma, e a plataforma tem dois caminhos. Tem um caminho para o consumidor e um caminho para o empreendedor. Então, o empreendedor vai estar lá, ele vai entrar, ele se cadastra nessa plataforma e ele vai ter vários parceiros à disposição para habilitá-los a fazer venda pela internet. Então, ele vai ter acesso a link de pagamento, ele vai ter acesso a criar a sua própria loja dentro da internet, com todo um processo de antifraude já estabelecido, todo o processo de liquidação, tem parceiro de logística. Então, esse é um lado disso daí, né? O que ainda o lado do estabelecimento ou do empreendedor tem? Ele vai ter acesso a milhões de clientes, né, que estão cadastrados no Vai de Visa. E a loja dele vai estar exposta lá. Quando você entra do lado do consumidor, você tem o quê? Você tem toda uma ferramenta de geolocalização, onde você põe o seu CEP e ele vai mostrar no seu entorno, esse é um dos grandes objetivos, quem são aqueles estabelecimentos que estão capacitados para fazer venda online para você. Então você vai poder entrar em contato com aquele estabelecimento já dentro de uma dessas plataformas e fazer a compra. Pode ser por WhatsApp, pode ser por Instagram, pode ser por um portal ou um gateway que ele tenha. Além disso, você vai poder sugerir estabelecimentos, né? Então você vai estar lá, você entra com o WhatsApp do estabelecimento e o estabelecimento recebe um convite para aderir à plataforma. Então a gente lançou isso agora e está crescendo, né? Então a gente já tem uma quantidade bastante significativa de estabelecimentos envolvidos nisso. Começamos agora um plano de comunicação. Porque, além disso, a gente tem que ajudar na divulgação para que esses pequenos empreendedores tenham essa visibilidade. E uma das coisas que tem lá é isso que a Ana falou. Tem o voucher. Você vai ter a capacidade de criar vouchers. Então, você é um cabeleireiro, um maquiador, uma podóloga, uma massagista, você vai criar um voucher e você pode mandar esse voucher para os seus clientes habituais para que eles comprem um tratamento com você para ser utilizado quando ele puder voltar a fazer o serviço presencial. Mas você sabe que tem um caso muito legal, acho que já até comentei com vocês, de um salão de beleza aqui da Zona Leste de São Paulo, que ele continua trabalhando. Ele tinha o cadastro, aí a importância também de você saber quem é seu cliente, né? Ele tinha o cadastro dos clientes deles, sabia inclusive para a coloração da tintura do cabelo da pessoa que ia lá. Eles estão entregando essa tintura na coloração correta para as pessoas em casa, criaram todo o fluxo né, ensinaram as pessoas a fazerem a tintura do cabelo em casa, colocaram no YouTube e ficam no hotline no WhatsApp para tirar dúvida em tempo real. Eu achei isso fenomenal, a maneira deles continuarem trabalhando nesse momento, nem precisando do voucher, eles estão atendendo agora, em tempo real, né? Só voltando um pouquinho no Vai de Visa, vamos falar o link de novo para as pessoas entrarem, Fernando. Qual é o caminho? É vaidevisa.com.br, Igor. Lá dentro tem a hashtag Compre do Pequeno, mas tem um banner gigante, né? Você clicando ali, ele vai abrindo o caminho. É muito intuitivo, é muito fácil, é muito amigável. Tem o caminho do consumidor, o caminho do estabelecimento. E aí você vai claramente
sendo guiado passo a passo ali. Vaidivisa.com.br. Perfeito. De uma certa maneira, é a forma dessas empresas todas, desses pequenos negócios todos, de uma hora para outra, terem toda a audiência que o Vai Divisa tem, ou seja, essas pessoas todas passando virtualmente na porta dos negócios delas, não é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, isso vai acabar abrangindo a capacidade de atendimento deles, né? Porque mesmo que ele tivesse uma lojinha ou um ponto que dependesse do fluxo, agora ele vai estar indo aos lares de muito mais gente. Exatamente. Isso é uma das vantagens do digital, né? Você consegue expandir muito o seu alcance. Mas, Ana, o Fernando ele falou do Elas Prosperam. Queria entender um pouquinho de você como é que tem sido o retorno dessas mulheres aí, né? E isso mudou de região para região? Como que elas estão recebendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de ajuda? Bom, Fernando super gentil e generoso, né? Muito obrigada. Assim, a gente ficou muito feliz e eu acho que colocar aqui um ponto muito importante é que as mulheres são as mais afetadas pela crise, né? Todo mundo é afetado, mas as mulheres, em alguma medida, em alguns pontos, são as mais afetadas, porque elas estando dentro de casa, elas que são mais responsáveis, infelizmente, ainda pelo cuidado doméstico, da família, tem toda a confusão de ter os filhos em casa, toda essa nova dinâmica, então elas são mais afetadas, e isso é bem importante, a gente segurar na mão, acompanhar e estar próximo dessas mulheres. Quando a gente começou o Elas Prosperam, assim, o programa estava montado para ser presencial, e depois a gente fez esse ajuste, fez esse duplo twist carpado para ser um programa online, né? E o retorno está sendo absolutamente incrível, porque é um programa que você consegue conectar, é como se fosse um hub ou uma rede mesmo que a gente faz local, onde a gente coloca as mulheres empreendedoras, autoridades locais, né, autoridades municipais, para poder ajudar essas mulheres a se desenvolver. E o retorno que a gente tem do programa é extremamente positivo, porque além dos conteúdos, né, que são fundamentais, e o que o Fernando mencionou para a gente é essencial, as mulheres têm um pouco de aversão à questão financeira, e a educação financeira é tão ou mais importante para as mulheres do que para qualquer pessoa, né, porque elas acabam fazendo a gestão do negócio e acham que a questão financeira é uma questão paralela, e na verdade é uma das questões mais fundamentais. Então, no programa a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de liderança, tem mentoria, né, e é muito legal que elas ficam numa sala online lá, trocando ideia, a gente coloca a mentora, elas fazem perguntas alucinadamente. Isso tem sido assim em todas as regiões do programa, e eu acho que isso é muito bacana. A gente tem mulheres no Brasil inteiro e uma diversidade enorme de tipo de negócio, de situação dessas mulheres, mas nesses momentos o que a gente tem sentido, né, um exemplo desse é o Elas Prosperam, é que a gente segura meio que na mão online uma da outra e acaba fortalecendo uma outra. A gente tem as nossas pesquisas na rede, mostram que 80% das mulheres empreendedoras não fazem a gestão direta financeira do negócio. Então, por isso que a gente tem reforçado muito que educação financeira é fundamental, né? Porque muitas vezes elas acabam deixando a gestão financeira do negócio para o marido, para um sócio, para um companheiro, e a gente fala para elas que não, é importante elas saberem o dinheiro que entra, qual é a margem que elas têm, como é que elas podem fazer para reduzir despesa, e isso a gente tem feito com o programa também, e eu acho bem, bem importante. As coisas que a gente está fazendo aqui também, a gente está percebendo bastante. O pessoal está muito sedento por informação, né, por conhecimento nesse momento. Então, precisando de ajuda também. Nesse caso, a ajuda na questão financeira, eu acho que é super importante, como você está falando. Mas e na parte de inovação, assim? A gente contou casos aqui, né, de empresas que se viraram nos 30 no duplo carpado, como a Ana falou, mas você acha que isso é uma prática geral? Você acha que as empresas estão preparadas para isso? Elas estão sendo rápidas o suficiente nesse processo de inovação? Porque elas tiveram que fazer tudo de uma hora para outra, né? E algumas talvez não estivessem tão preparadas assim para esse momento. Eu acho que a vantagem, Igor, do pequeno negócio é essa, a gente consegue se movimentar e consegue se mobilizar de um dia para outro. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem essa possibilidade, não significa que todos estejam fazendo. O que a gente tem falado muito na rede, desde o início, né, desde a primeira semana da pandemia, é o seguinte: pode ser que o seu negócio, no modelo em que ele está hoje, ele não sobreviva à pandemia, mas pode ser que deste momento surja um outro negócio que até fique maior do que o que você tinha antes.
E um ponto importante que a gente tem colocado é que as pessoas têm uma visão de inovação de uma coisa muito sofisticada, de ciência da NASA. E inovação tem muito menos a ver com coisas sofisticadas e muito mais a ver com você enxergar o teu entorno, né? Você enxergar o que está acontecendo, o que as pessoas estão buscando, quais são as dificuldades. Eu digo o tempo inteiro que o empreendedor é aquela pessoa que acha problema e acha solução para aqueles problemas, né? Você tem que ficar muito ligado, muito atento ao que está acontecendo à sua volta. E aí é que a inovação surge, mas não é aquela inovação gigantesca, é aquela inovação pequena, mudar minha linha de produção, entender que o meu negócio agora eu vou deixar de lado esse modelo, mas eu vou criar um outro modelo, eu vou repensar esse negócio, e não precisa ficar fazendo muito exercício de futurologia, né? Uma coisa que eu tenho falado muito para todos os empreendedores e empreendedoras é, para você vender, a venda é consequência. E eu não sou nem especialista em vendas, eu falo de gente, de pessoas, de conexão e de comunicação. E o que eu tenho falado é que os empreendedores têm que se focar muito em conexão com as pessoas, conexão com o seu consumidor e ser relevante para o consumidor. Se você não consegue fazer essas duas coisas, a chance do seu negócio realmente continuar pedalando é muito, muito difícil. Você precisa criar conexão. E eu vou dar um exemplo muito simples dessa conexão. A moça que fazia a minha unha, na semana seguinte à pandemia, óbvio, estava fechado, quarentena, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, mas ela não mandou uma mensagem, olha, eu preciso fazer a sua unha, eu preciso que você me ajude, ou eu preciso fazer alguma coisa. A primeira mensagem que ela mandou para mim, até me emocionou, ela escreveu assim, oi Ana, tudo bem? Momento difícil, eu queria saber como está você e como está a sua família e como estão seus filhos, suas Faz toda a filhas. diferença isso, né? Eu falei, gente do céu, ela tá com uma situação super difícil e a primeira coisa que ela quer saber é como tá a minha família, como eu tô e como estão as minhas filhas. Então, eu acho que é esse tipo de valor que a gente tem que mostrar. É um momento difícil para todo mundo. Então, é nesse momento que essa inovação, que a gente chama de conexão, de estar próximo, de entender o que está acontecendo nesse mundo para o consumidor e ficar muito na mesma sintonia, na mesma conexão. Então, eu acho que isso que é importante, é isso que eu tenho falado todos os dias para todos os empreendedores que eu tenho me conectado. Igor, eu quero pegar um gancho, é um pouquinho diferente, tá? Mas ele tem esse viés de inovação também, e é uma coisa que é meio invisível, tá? Para o pequeno empreendedor, para o pequeno comércio. O primeiro movimento que nós da Visa fizemos, quando a pandemia chegou aqui no Brasil e criou essa situação, a gente não direcionou o esforço no primeiro momento para o pequeno comércio. O esforço no primeiro momento foi para os grandes emissores de cartões. Tá? E eu vou explicar por quê. A realidade mudou muito rapidamente. Tá? Então, a quantidade de transações sendo feitas no universo online teve um crescimento muito maior do que esperado. O tipo de transações feitas online mudou. O valor dessa transação mudou, a frequência, a velocidade dela mudou, o horário dela mudou. Eu vou tentar te explicar isso. Uma transação de internet num valor acima do seu padrão normal de gasto, feita 11 horas da noite, o indicador de potencial de fraude dessa transação era lá em cima, tá? Lá no teto. Então, a resposta óbvia naquilo ali era, opa, recuse essa transação. Ou manda um SMS para a pessoa no dia seguinte, você tentou fazer essa transação? Tenta de novo. Então, o que a gente fez? A gente foi aos nossos parceiros e clientes, que são os emissores de cartões, fomos aos adquirentes, que é quem captura essas transações, e falou o seguinte, olha, a realidade mudou. Nós temos que rever as regras. Nós temos que mudar a forma de interpretar esse novo fluxo de transações que está chegando. Porque senão a gente vai começar a dizer não para um monte de clientes e vai começar a dizer não para um monte de estabelecimentos. Então, esse foi um passo que a gente fez antes de lançar essa plataforma. Porque senão, você lançava a plataforma, um pequeno empreendedor ia entrar lá e todas as suas transações seriam negadas. Porque ele era um estabelecimento novo, um link de pagamento novo, uma URL nova que não tinha aparecido, um ticket desconhecido num horário desconhecido.
Então a gente fez esse trabalho prévio. Ele é meio invisível, né? Mas ele é muito necessário. Isso é na linha de inovação. Inovar é isso, né? Se adaptar ao novo momento. Né? Então, mesmo grandes instituições tiveram que inovar nesse aspecto. Né? Como é que eu passo a aceitar uma transação com um cartão de débito na internet? Como é que eu faço uma autenticação? Como é que eu mudo o meu score aqui para abraçar esse novo consumo que está chegando? Então, só isso que eu queria acrescentar, porque tudo é um conjunto, né? Todas as partes estão interligadas. Não, com certeza. Para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria só puxar um outro ponto aqui, que é que dicas vocês dão para os empreendedores em relação ao pós-Covid? O que eles devem fazer nesse momento, daqui para frente, né? Acho que a Ana falou 2 pontos fundamentais ali, que é, primeiro, humanizar, né? Ser humano, até porque eu acho que, no final das contas, é isso que os pequenos e micros sempre fazem muito bem, que é saber com quem eles estão lidando, é conhecer o cliente dele na ponta, né? Saber qual o nome do cara, saber que tipo de produto ele quer levar. De uma certa maneira, é trazer isso para o digital, no final das contas. E uma outra questão, que vocês também já comentaram, eu acho que é aprender a reaprender, né? Ou aprender a aprender, né? Esse novo normal, esse novo mundo que a gente está vivendo, como lidar com tudo isso. O que vocês acham que as pessoas têm que aprender, ou quais as dicas que vocês dão para o pós-Covid? Ô Igor, o difícil de fazer o webinar contigo é como você já sabe tudo, você pergunta e você responde, né? Você já falou tudo, né? Mas eu vou tentar aqui acrescentar alguma coisa, tá? Uma coisa que eu acho que é importante para o empreendedor é que ele agora, ele está fazendo essa venda online, tá? Ele tem uma ferramenta que ele não conhecia, tá? Essa ferramenta CRM, o nome que a gente quer dizer loyalty, fidelidade e tal. Antigamente, quem estava acostumado a vender com dinheiro num ponto físico dependia muito do visual, do pessoal, para saber, o Igor veio aqui hoje, veio aqui ontem, veio aqui na semana passada. Opa, o Igor é meu cliente, deixa eu tratar ele bem. Agora essa informação está toda disponível, porque você tem o rastreamento de todas as transações, todas as vezes que o Igor vier na sua loja, virtualmente. Essa informação é muito poderosa. Então, tem que pegar essa informação e utilizar em benefício do Igor e seu. De voltar para o Igor e falar o seguinte: Igor, essa semana você não veio aqui. Quer que eu mande alguma coisa para você? Ou, Igor, entrou em promoção aqui aquele item que você costuma comprar, tá com preço melhor. Quer que eu te mande? Quer dizer, essa proatividade a partir da informação, ela tem que ser feita. E assim, também não tem, como a Ana falou, não é ciência da NASA, não. Isso pode ser feito através de você olhar o log das suas transações. Quantas mensagens do WhatsApp, manda um WhatsApp de volta, manda um SMS para a pessoa, manda e-mail. Quer dizer, não precisa você ter uma ferramenta sofisticada para isso. Obviamente, na hora que você for sofisticando o seu negócio, você vai ter acesso a ferramentas. Muitas delas hoje, você tem acesso a ferramentas gratuitas. Agora, essa relação que você chamou aí de humanização, o pagamento digital, a digitalização da economia, ela permite uma humanização muito maior. Ela é muito mais fácil de fazer do que a necessidade da interação física. Por incrível que pareça, né? Perfeito. E Ana, que dica que você dá para o pessoal daqui para frente? Vamos ficar 1 hora dando dica, tô brincando. Bora. Eu diria assim, o que eu tenho reforçado muito. Eu acho que esse é o momento de você se juntar a outras pessoas, a outros empreendedores, ou em parceria, ou em grupos. Eu adorei o Vai Divisa, eu acho que é importante a gente participar e entender quais são os canais que a gente pode ganhar mais visibilidade e estar próximos. O empreendedor sozinho, o pequeno empreendedor sozinho é muito difícil. Então, acho que é muito importante a gente estar junto, né? Eu tenho falado isso o tempo inteiro. Vamos nos unir, porque eu acho que a gente fica mais forte e a gente consegue passar por esse momento. Eu acho que um segundo ponto muito, muito importante é se mostre, coloque o seu negócio em vitrine, marketplace, redes sociais, divulgue, você precisa, mas não divulgue como o processo de vendas natural, ou aquele processo de vendas normal. Conta a sua história, por trás de cada negócio tem uma história de um empreendedor. Eu tenho uma história, você tem uma história, as pessoas gostam de ouvir histórias, então acho que é importante você falar, né? Isso é fundamental nesse momento, eu entender qual é a história por trás daquele negócio. E um outro ponto muito importante, e reforçando o ponto também que o Fernando colocou, essa questão da humanização, não só a humanização com o seu cliente, mas a humanização com o seu colaborador. As pessoas
entendem a verdade por trás das coisas. Então, eu acho que é muito fundamental a gente ser claro, ser transparente, trazer a nossa equipe junto. Eu tenho 20 e poucas pessoas que são colaboradoras na rede, eu estou o tempo inteiro falando para elas, acompanhando e vendo o que está acontecendo. Então, acho que isso é fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que quer fazer o seu negócio passar. E vai passar, gente, vai passar. A gente vai conseguir passar por isso, vai passar junto, é difícil, mas vai passar e a gente vai sair fortalecido, eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Links para as pessoas terem mais acesso e conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou. Vamos lá, Fernando, primeiro? Vaidivisa.com.br, compre do pequeno. Maravilhoso. Segue a Rede Mulher Empreendedora, rme.net.br. Vocês têm lá conteúdo, informação, treinamento. Elas Prosperam, maravilhoso. Por favor, acessem. O Elas Prosperam está dentro do canal da Rede Mulher Empreendedora, está nas nossas redes sociais e tem os grupos locais. Se você tiver dúvida para acessar o Elas Prosperam, escreve no e-mail de contato da rede, a gente manda todos os links para vocês. Perfeito. Não, os links estão todos aqui do lado no chat também para facilitar para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último webinar da série, mas a gente segue agora no Varejo Summit daqui a algumas semanas. Continue acompanhando nossas comunicações. Hoje eu conversei aqui com a Ana Fontes, da Rede Mulheres Empreendedoras, e também com o Fernando Teles, presidente da Visa. Obrigado demais, pessoal. Valeu. Obrigado, Igor. Até a próxima. Muito obrigada.